Olá, eu sou o João Kepler, bem-vindo a mais uma edição do Startup Investment Day, em parceria do Modal Mais, Bossa Nova e KPTL Capital. Muito bacana ter vocês aqui, agradeço participar junto com a gente, né, desse dia, dessa manhã, dessa segunda-feira, início de mês, início de semana. Vai ser bem legal a gente bater um papo e discutir aqui sobre como a inovação e a tecnologia pode ajudar os negócios e também essa classe de ativo, né, startups, venture capital, esse investimento alternativo como uma opção, né, que cada vez mais presente no nosso dia a dia, no mercado, né, e como fazer investimento nesse tipo de ativo, né, quais são os riscos, como cuidar, né, dessas startups, como montar uma operação de investimento e quais são as opções que nós temos no mercado para se expor a esse risco, né, e mitigar esse risco do investimento em startup. Então, muito bacana, hoje nós teremos aqui dois grandes convidados, teremos participando o Renato Ramalho, da KPTL, e nosso querido cidadão primo, Thiago Nigro, vai estar com a gente também aqui, trazendo para vocês um pouco de conhecimento, sobre gestão, sobre investimento. Ele que usa o conceito da ARCA, né? Ele vai explicar um pouco como é que ele coloca startup dentro da ARCA, né, que é o modelo de investimento que ele ensina e ajuda milhares e milhares de pessoas mensalmente no Brasil e também fora do Brasil. Então é isso. Vou chamar o Renato Ramalho para dar as boas-vindas, depois a gente chama o Nigro e começamos aí esse bate-papo nessa manhã muito boa, bacana demais. Renato, você está por aí? Bem-vindo. Bom dia, João, tudo bem? Café na mão, sentado, empolgado aqui para bater esse segundo papo contigo, é sempre gostoso. Estava tentando lembrar aqui rapidinho, né, como a tecnologia nos permite fazer esse tipo de conversa hoje com uma facilidade enorme, que era a nossa vida 15, 20 anos atrás, quando a gente começou nesse mercado. Mas bacana demais, espero que vocês curtam, aproveitem aí. Realmente estou num grupo aqui de pessoas privilegiadas dentro desse mercado de tecnologia e inovação. Vamos lá, vamos se divertir aqui, João. Muito bom, papel e caneta na mão, né, Renato? É isso aí. Muita informação boa, importante, útil. Se você é um cliente do Modal, parceiro da Bossa Nova ou também da KPTL, ou você é um agente do Modal, inclusive, sejam bem-vindos, né? Fica confortável aí, usando a tecnologia, que a gente vai falar muito dela. Imagina se você estivesse investindo aqui no Zoom, no YouTube, lá atrás, né? Quanto não estaria valorizado o seu ativo hoje. Então, para falar sobre isso e para falar sobre investimento, eu chamo o meu querido amigo, querido mesmo, irmão, Thiago Nigro, para participar aqui com a gente. Olá, Keplito, cidadão, Renato, muito bom dia. Bom dia para todos que estão nos assistindo aqui. É uma honra, estou muito feliz de estar com vocês, referências do mundo de startups, do mundo de investimentos, e temos boas histórias para contar, inclusive a história de como eu e o Kepler nos conhecemos, algum bom dinheiro que a gente já ganhou junto também, e espero que o Brasil possa cada vez mais investir em startup, né? De alguma forma, a gente ganha dinheiro, os empreendedores viabilizam projetos e a gente gira economia, tá? Então, estou muito animado, bom dia para nós. Muito bacana. Capital produtivo na veia, né? Quando você pega parte do seu patrimônio, aliás, a gente orienta apenas 5% do seu patrimônio a alocar em startups, alguns mais arrojados vão para 10%, mas quando você pega parte do seu patrimônio e aloca em startup, você está, como o Thiago falou, você está alocando, investindo em capital produtivo, está gerando renda, sonho, trabalho, desenvolvimento econômico, né? O dinheiro não está parado ali, né, emprestado para um banco ou para o Tesouro Direto, ele está alocado em capital produtivo, mas, como a gente disse, é apenas parte do seu patrimônio que a gente aloca nisso. Bom, antes de mais nada, eu faço parte da Bossa Nova, para quem não me conhece. A Bossa Nova é um fundo, é uma empresa, uma casa de investimento em startups, e a gente começou a operar em 2015, e 2015 para cá, em 2016, implantamos a nossa tese, né, que é investir em mais empresas, cheques menores. Então, a gente faz aí o que a gente chama de early stage, que é a fase inicial, anjo, pré-seed, seed, né? Depois disso, tem os fundos de venture capital mais estruturados e mais organizados, fundos, inclusive, gestores CVM, com fundos registrados, regulados CVM,
como é o caso aqui do Renato Ramalho. Então, passa a bola para o Renato para ele falar um pouco da KPTL. Hoje a Bossa Nova tem um track record muito bacana, mas a gente fala isso na sequência e explica como é que está o track record da Bossa, quantas startups a gente investiu e o que é que a gente espera para o futuro. Mas, Renato, fala um pouco de como é o modelo KPTL, Capital, e também que é a sequência do modelo Bossa Nova, né? A gente já faz coisas juntos, né, João? Acho que cada um aí no seu estágio em que aquele empreendedor, que aquela startup demanda, né? Não adianta a gente sobrecarregar com excesso de dinheiro, excesso de governança, no momento que a startup não está demandando isso. Você pode afogar aquele empreendedor com algum tipo de exagero. Mas a gente, a Capital, a gente está no mercado desde 2003, a gente é uma das casas então mais antigas aí de América Latina. Voltando, né, meu nome é Renato Ramalho, sou sócio fundador e CEO aqui da Capital. Então, e João e os sócios aí de Bossa já estamos nesse mercado junto há muito tempo, a gente já se conhece há muito tempo, já temos co-investimentos juntos, trabalhando um pouquinho nessa dinâmica do que o João falou, cada um no seu estágio. Então, o que a Bossa originou em coisas mais iniciais, a Capital veio num segundo momento com um dinheiro um pouco maior e com uma governança um pouco mais robusta para ajudar essa startup a dar um segundo passo. A gente é muito viciado em tecnologia e inovação, é o que a gente faz, a gente é uma casa muito brasileira, a gente gosta de investir onde o Brasil tem protagonismo em setores da economia, em tipos de tecnologia. A gente é muito curioso para diferentes tipos de tecnologia, a gente vai do hardware à biotecnologia, passando por software, mas o que a gente gosta realmente é um empreendedor de muita boa qualidade, né? Eu acho que isso eu não abro mão, o João não abre mão, e é aqui que a gente busca, de fato, aquele valor de bem-estar social, né? A gente falou de aproximar o dinheiro para a economia real. No fundo, uma boa companhia te gera eficiência, né, no dia a dia de uma pessoa física, no processo produtivo de uma companhia. É isso que a gente gosta de destravar a partir de um investimento no empreendedor de qualidade. Mas já passo a bola aqui também para dar um pouquinho mais aí de bom dia pelo Thiago, por você, João, vai lá. Bom, Thiago, você, Grupo Primo, é um grupo empresarial, mas conta aí, como é que foi a sua primeira participação no mundo das startups, né? Conta um pouco dessa história aí para a galera. Você que é um influenciador, maior influenciador digital financeiro do mundo, né? E também, atualmente, tem uma plataforma escalável, que para mim é uma startup chamada Finclass, né? Então, conta um pouco aí do teu lado financeiro. Muito bom. Bom, primeiro, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalhei no mundo dos investimentos, né? Eu tinha um escritório de assessoria de investimentos e eu tive esse escritório por quase 7 anos, né? Quando eu vendi esse escritório e eu passei a trabalhar na internet, né, através da educação, chegando a milhares de pessoas, a gente atingiu um número de pessoas que eu nunca imaginei ser possível. Talvez ninguém apostaria que isso seria possível, né? Hoje, eu falo com quase 20 milhões de pessoas por mês, tá? E ao longo dessa jornada, eu lembro que eu tive um momento icônico na minha vida, que foi quando eu lancei o meu primeiro livro, que foi o do 1000 ao Milhão. E nesse livro, eu discorro muito sobre investimentos. Só que para eu poder me comunicar com tanta gente, né, essas milhões de pessoas, eu precisei me esforçar para poder imaginar uma forma de investir o capital que fosse disseminável, que fosse multiplicável. E nesse caminho, né, João, eu acabei chegando no conceito da Arca, que é uma forma de investir onde eu, filosoficamente, divido o meu portfólio de investimentos em 4 partes. Tá? Então, antigamente, né, existem registros onde os judeus eles investiam, né, sob a ótica do Talmud Portfólio, tá? Que era um portfólio onde eles dividiam a carteira deles em 3. Tá? E hoje, como a gente tem acesso a investimentos globais, eu divido a minha carteira em 4. Então, eu tenho uma parte em ações e negócios, uma parte em real estate, uma parte em caixa e uma parte em ativos internacionais. Só que a parcela que mais enriqueceu empreendedores ao longo dos anos foi a parcela de ações e negócios, né? Então, se você pegar a lista da Forbes, se você pegar o topo da lista, até 10, 20, 50, 100 pessoas, todas as pessoas têm algo em comum. Eles investiram em negócios. Só que as pessoas querendo investir em negócios, elas geralmente vão até a Bolsa de Valores para comprar ações. Isso daqui pode ser altamente lucrativo, mas tem um problema. As empresas geralmente entram na Bolsa e, ao entrar na Bolsa, elas já tiveram a maior fase de multiplicação do seu capital. Então, hoje a gente deve ter ali mais ou menos 600 oportunidades na Bolsa, e dessas oportunidades,
quase todas, né, já fizeram um IPO, então já passaram por um processo de multiplicação de capital gigantesco. E eu, quando invisto nessas ações, tive o meu maior retorno investindo nas menores ações disponíveis para serem investidas na Bolsa. E hoje a gente tem empresas menores ainda, onde a gente pode investir nosso capital, que são as startups, que não passaram ainda pelo maior ciclo de valorização. Agora, qual que é o problema que o Brasil tinha? Né, o problema é que a gente não conseguia acesso a investimento em startups, se a gente não fosse um investidor extremamente profissional e com muito acesso e com muitos recursos. Tá? Então, era muito distante a possibilidade de investir em startup. Hoje, com iniciativas como a da Bossa, né, iniciativas como a do Renato, né, junto da Modal, inclusive, e da Bossa. Então, assim, essas iniciativas que hoje são raras, são escassas, são as iniciativas que acho que vão permitir com que pessoas comuns possam expor parte dos seus recursos a investimentos altamente convexos, que são os investimentos em startup. Então, eu estou muito animado olhando para frente, tá, Keplito? Eu sou um cara que invisto em startup. Daqui a pouco eu posso falar sobre como foi meu primeiro investimento em startup e alguns erros e acertos. E eu passo a bola para você, que para mim é a maior referência de startups aqui. Eu vou ajudar um pouco nesse raciocínio do Thiago, que é muito interessante, Thiago, na construção de carteira, e principalmente nesses últimos anos em que a dinâmica do capital foi um pouco diferente, né, no mundo inteiro. Né? Você teve um excesso de liquidez, né, por baixas taxas de juros em diversos lugares. A gente está vivendo agora um pontinho fora da curva aí, por questões de recessão global, inflação, então os juros começam a subir novamente. Mas se você olha uma linha histórica um pouco mais longa, esse acesso mais fácil ao capital em diferentes estágios da companhia, mesmo da startup, mas ao longo dessa jornada da startup até você abrir o capital, como você tem recurso disponível mais fácil, muitas companhias postergaram a abertura de capital. Em algumas bolsas mundiais, o número de empresas abertas tem reduzido até. Né? As empresas começam a perceber que não faz mais tanto sentido, ou ela abrir o capital naquele momento, ou ela posterga, ou ela mesmo não abre o capital, né? Porque ela fala, poxa, eu tenho aqui uma alternativa de me financiar sem ter toda uma estrutura de governança necessária para abrir capital, custos, etc. Então, ela acaba postergando. Então, reforçando o seu ponto, quando a gente fala desse tipo de produto, né, de se gerar riqueza para portfólio de pessoas, com empresas abertas em bolsa, né, empresas de tecnologia, se eu tenho menos empresas ou empresas cada vez mais postergando essa possibilidade de se comprar ações delas, ficaria ainda muito mais difícil. Esse produto ficaria ainda muito mais elitizado, como você falou, para quem tem recurso, para quem tem relacionamento. Então, de novo, a ideia dessa estrutura que a gente tem com a Bossa, liderada pelo Modal Mais, é justamente isso, tentar democratizar. Acho que uma das primeiras frases do João, né, é um papel da Bossa também, que é democratizar esse tipo de oportunidade. Né? Acho que todas as pessoas dos diferentes tamanhos de cheque têm que ter a oportunidade de ter um pedaço do seu portfólio alocando em ativos próximos da economia real. Mas é bem legal esse seu ponto aí. Vai lá, João. Parte do que você falou, Nigro, é muito em relação às small caps, né, que você investiu bastante aí, são empresas que já são listadas na Bolsa. Mas antes disso, tem milhares de oportunidades de startups e empresas que seria muito bom investir e ter a oportunidade de investimento nessas empresas quando elas ainda são muito pequenas. Então, basicamente, esse é o nosso papel aqui na Bossa. Imagina você ter a oportunidade de ter investido no Uber lá atrás, né? No Zoom lá atrás, no Instagram lá atrás. Né? E essas empresas elas têm uma jornada de 10 anos. Né? Todas elas têm mentalidade de equity e elas investem, e aí elas têm uma jornada de 10 anos até o IPO, numa escada de investimento que são rodadas de investimento, de fundraising, né? Que elas vão recebendo aportes para cumprir roadmap de desenvolvimento até ela conseguir ficar uma empresa estruturada e aí sim, por que não, poder abrir uma oferta pública na Bolsa e aí se expor ao mercado de capitais. Mas antes disso, elas têm várias fases, várias etapas, começando lá com os primeiros aportes, né, que são o risco muito maior, né, mas o valuation muito menor. Lá na frente, quando ela sai de early stage para late stage, o risco é menor, porque são empresas mais maduras, e aí ela
tem um valuation também muito maior, são cheques muito maiores. Bom, nessa linha, nós juntos fizemos um investimento numa startup, numa empresa lá atrás, em 2015, se eu não me engano, 2015, 2016, acho que 16, enfim, nem me lembro mais, está passando rápido o tempo, estamos ficando velho, Nico. Você não é mais aquele garotão, viu? Então, e a gente fez um investimento exatamente numa startup que resolvia um problema na época, e você com sua capacidade, né, você usou a ferramenta e mostrou o uso da ferramenta no mercado, e a ferramenta cresceu muito até que nós fizemos um exit. Então, Olha, Capitão, posso contar a história? Pode. A história é boa para ilustrar um pouco desse mundo, que, olha só, isso aqui foi meu primeiro investimento oficial, digamos assim, startup, porque até então eu já tinha montado startups, só que a gente não tinha essa nomenclatura tão difundida, né? Mas o meu primeiro investimento em startup foi numa empresa do meu segmento. Então, aqui é um grande aprendizado, porque você sempre vai ter muita vantagem investindo numa empresa num segmento que você está, de alguma forma, inserido ou faz parte do seu ecossistema, né? Então, como eu tenho muito conhecimento sobre o meu mercado, eu investi numa startup que resolvia um problema no meu mercado, que existia, que era real, e era um problema também meu, né? Era um problema de consolidação de carteira na época. Então, as corretoras, elas não tinham um sistema de consolidação onde você podia acompanhar o seu patrimônio independente de qual banco ou corretor você estivesse investindo. E eu olhei para essa empresa, uma empresa pequena, né? Até então devia ter 1.000 usuários na época, né? O que era muito pouco para aquele mercado, e decidi investir nesse negócio. E quando eu investi nesse negócio, e eu investi muitos recursos que eram os meus recursos mais valiosos na época, né? Que era o nosso branding, era compartilhar isso daqui com a audiência, né? Foi um smart money que a gente fez. Tá? Eu conheci na época o Kepler, porque o Kepler também tinha feito investimentos nessa startup através da Bossa Nova. Tá? E aí o tempo foi passando, né? A gente foi se relacionando. O Kepler me deu de presente um livro dele incrível, na época, o Smart Money. Né? E aí a gente foi com esse livro belíssimo que está aí. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo muito mais sobre startup. A empresa foi crescendo de 1.000 usuários para 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, cresceu muito mais que isso. E alguns anos depois, a gente vendeu a nossa participação, a gente fez o nosso exit. Tá? Isso daqui se considera um investimento extremamente bem sucedido, porque no meu caso, e a Bossa teve um rendimento ainda maior, porque entrou ainda antes, eu multipliquei o meu capital em 8 vezes. Num período que, se eu não me engano, não lembro se eram de 2 ou 3 anos, né, Kepler? Mas um período relativamente curto para uma multiplicação de capital. Tá? Então, foi assim onde eu fiz meu primeiro investimento em startup, onde eu conheci mais sobre o ecossistema e onde eu me aproximei mais do Kepler. Então, o fato de você se expor a esse tipo de possibilidade, como é que o Kepler falou de, imagina pegar um Uber no futuro e coisa e tal, isso daqui é o que é mágico do mundo startup, porque não tem investimento mais convexo do que uma startup. Né? E é muito disso que eu busco para minha carteira. Agora, o que eu queria te perguntar, né, Kepler e Renato, é o seguinte: a gente fala muito sobre a late stage, early stage, seed, pré-seed, etc. Né? E muda muito, né, a faixa de cheque, o tamanho de empresa, o potencial de multiplicação, o jeito de se analisar alguma startup. Né? Quais são os estágios de maturidade de uma startup? E aí depois eu queria que vocês ajudassem a gente a entender o seguinte: no fundo que vai ser distribuído pela Modal, qual estágio de empresa vocês vão investir como tese de investimento aqui? Então, quais são os estágios e qual é a tese que vocês vão focar? João, acho que é legal. Conta um pouquinho do seu lado, eu venho com a minha fase e a gente fecha com fundo. Acho que vale a pena. Bom, aí toda empresa começa, quando o negócio, né, começa antes de um CNPJ, ele começa com um sonho, né? O empreendedor tem lá um sonho, uma ideia, e hoje, com muito mais informação, e até porque o livro Smart Money ajudou bastante, precisa ter uma ideia validada, testada, né? Que alguém disse que vai comprar. Só para vocês terem como efeito de referência, o Airbnb, por exemplo, eles teve um problema na cidade que não tinha hotel para todo mundo, lá em São Francisco, num evento que ia ter, eles resolveram abrir a casa deles para receber esses hóspedes, né? E dali, numa planilha, controlando, nasceu a ideia do Airbnb. Então, foi uma ideia validada e foi crescendo, vender rosquinha numa convenção do Barack Obama, receberam $30 mil, desenvolveram o primeiro site, um sitezinho concierge, e daí nasceu o Airbnb, que hoje
depois de abrir oferta pública, é gigante. Mas, assim, isso é o que a gente chama de early stage. Então, você tem lá a ideação, a validação, o desenvolvimento, a operação e o mercado, né? Então, cada fase dessa, existe aí um cheque, né, um tamanho de cheque e uma categoria que a gente tem nessa nomenclatura de investimento. Então, tem lá aceleradoras, incubadoras, investimento anjo, investimento pré-seed, investimento seed. Então, e aí depois entra série A, B, C, a sopra de letrinha, até o private equity e o IPO numa jornada de 10 anos. O que acontece é que cada estágio desse, Nigro, em cada fase dessa, é uma necessidade do empreendedor e da startup. Ele tem necessidades maiores. Então, no começo, ele tem necessidade de construir o produto, desenvolver o modelo de negócio, testar esse negócio. Então, para cada fase, tem um especialista, que é o investidor, que ajuda, que faz o que você chama, que você fez com a Kim, que foi o Smart Money. Então, a ideia é exatamente ter um especialista em cada estágio e um investidor em cada estágio. E, é claro, quanto mais cedo for a saída e quanto mais cedo você entra, maior pode ser o seu múltiplo do valor investido, porque ela vai crescendo. Depois da série A, B, C, D, o múltiplo, ele diminui, mas os valores são bem diferentes, são bem maiores. Então, assim, o Renato, ele entra a partir do seed série A, né? A KPTL Capital, ela tem muita experiência em série A em diante, mas no caso aqui da nossa parceria junto com o Modal e o que a gente montou, essa oportunidade, a gente está trabalhando no estágio seed, né, Renato? É isso aí. Então, assim, só pegando para reforçar o seu ponto, o ponto do Thiago, eu acho que cada remédio para a sua hora. Né? De novo, eu aqui como um gestor de fundo, né, tem esse fundo aí mais, esse pano de fundo mais careta, de CVM, mas de fato é porque eu vou pegar empresas que vão ser sociedades anônimas, que já vão ter constituição de conselho de administração, enfim, eu vou entrar com ferramental de governança maior e eu preciso, de outro lado, que a empresa, principalmente, esteja demandando esse ferramental de governança maior para contribuir para o crescimento dela. Então, acho que se fosse para a gente, de uma maneira muito simples, né, desenhar, a Bossa faz um papel muito interessante de estar perto desse empreendedor no seu primeiro estágio de vida, né, como ele falou, na construção de produto, um primeiro dinheiro para reforço ali de um time quase de cofundadores, de coempreendedores, constituição de, muitas vezes já né, ele já pega um CNPJ previamente constituído, um faturamento mínimo confortável. O meu papel é pegar esse primeiro trabalho do João, que é super importante, é super relevante para a gente aqui na Capital, e dar um segundo passo. Aí com um pouco mais de governança, um pouco mais de dinheiro, uma proximidade muito grande. A gente aqui só atua de uma forma muito ativa com todo o nosso portfólio aqui de mais de 60 companhias, todas elas sociedades anônimas, auditadas, conselho de administração, obviamente, sempre é um ponto importante para a gente fazer uma gestão ativa. E assim a gente vai levando aqui dentro dos nossos veículos. Em algum momento, esse meu dinheiro, essa minha competência de governança, ela vai perdendo valor pelo tamanho que a companhia pode começar a demandar, e aí eu vou passar a bola para um private equity, ou essa empresa vai ser vendida para um estratégico, ou ela mesma vai para uma abertura de capital na bolsa. Então, cada estágio tem o seu remédio, tem o seu ferramental que é necessário. O que a gente não pode é ou deixar de dar o remédio, né, por uma ausência, um remédio fraco demais para aquela demanda, ou a gente sobrecarregar e matar o paciente com excesso de ferramental e de burocracias que a empresa não esteja preparada. Então, acho que para cada coisa tem o seu melhor parceiro. Bossa faz um trabalho super importante, acho que é um dos maiores trabalhos que a gente tem no Brasil para fomentar esse empreendedorismo de base tecnológica, e a gente aqui, parceiro da Bossa, mais uma vez agora com esse veículo, liderado aqui pelo Modal, para a gente conseguir ainda dar mais potência. Então, voltando aqui só para fechar, Thiago, o papel desse veículo que a gente criou é justamente investir dentro desse aquário de oportunidades que a Bossa gera, né? Hoje aí mais de 200 e crescendo dia a dia, né, João, em número de oportunidades, e essas oportunidades, boa parte delas, diariamente, semanalmente, estão demandando, em função do seu crescimento, esse que eu chamei aqui de um remédio, não sei se é o melhor ponto, ou essa vitamina para continuar crescendo. Então, a gente, com esse veículo, quer dar aportar essa governança toda, aportar esses cheques maiores, para, inclusive, dar mais pista para a Bossa gerar riqueza.
né? A ideia do veículo não é fazer nenhum tipo de saída, é realmente dar mais sobrevida, com mais dinheiro e mais governança para essas companhias continuarem sua jornada de geração de valor. Cara, pô, muito bom, muito bom. Ô Caplito, tem uma curiosidade, né, que acho legal a galera saber. Quantas startups você já investiu aí na sua história, hein, cara? Na física, né, até a Bossa Nova foram 46, né, na física, antes da Bossa. E na Bossa hoje são 1.526, cidadão, o número hoje. 1.526 startups. Startups brasileiras e americanas, diretas e indiretas, né? Indiretas porque a gente é também cotista de vários fundos, né? Então, também somos sócios de uma aceleradora. Enfim, 1.526 é o nosso número, bastante, né? A pergunta de todo mundo, como é que cuida, né? Não, e se for para pensar, deve ter história aí, né, Cabrito? Se fosse perguntar para você assim, pô, sei lá, uns 2 cases bem-sucedidos que você já teve e um case que te ensinou muita coisa, assim, quais seriam esses cases, que é para a gente poder compartilhar com a turma? Olha, se eu for pegar assim as últimas saídas, né, são os exits, é um momento muito importante, que esse é o momento que o dinheiro volta para o caixa, né, que é bacana você investir, é muito interessante, mas é interessante também o dinheiro voltar para o caixa para reinvestir em mais oportunidades. Se não fosse esse dinheiro voltando nesses últimos 6, 7 anos, a gente não teria chegado no 1.526, né, a gente bateu a meta das 1.000, né, que era um sonho muito antigo da Bossa, mas assim, posso contar, por exemplo, que vendemos a melhor envio para a local web, entrou lá 2,5 milhões, saímos a 80 milhões, vendemos a Smart Hint para Magalu, entramos a 3 milhões de valuation, saímos a mais de 70, vendemos a Repassa para lojas Renner. Então, tem muitos casos, são 72 casos de exits na Bossa Nova. 72 vezes o dinheiro voltou. E a média, se você pergunta qual é a média desse retorno? A gente retornou, claro que o passado não garante o futuro, dentro desse disclaimer, né? Mas a gente retornou aí em 3 anos, 7 vezes o valor investido com essas saídas. E aí qual esses são os cases bastante positivos. Eu vou te falar um case negativo, né? Mas qual é, João, o número de empresas que não deram certo? São 80 empresas. Então, se você fizer a conta, 80 para 1.526, você tem aí 5%. Né? É muito pouco das empresas que não deram certo, muito pouco. E é legal porque eu comentei rapidamente na introdução sobre o conceito de convexidade, né? Deixa eu explanar um pouquinho mais, eu quero fazer uma pergunta para o Renato. Convexidade, né, é aquele conceito onde você não tem um teto. Né, e você tem um limite para baixo, você não tem um teto. Né? Então, por exemplo, se eu estou num shopping e aí eu estou passando a frente, tem uma amostra grátis de um produto, eu posso experimentar o produto, eu posso não gostar do produto. Agora eu posso, se eu gostar, me apaixonar por isso e pode ser um produto incrível. Né? Então eu posso ter muitos ganhos para pouco prejuízo. Num primeiro encontro, posso passar algumas horas com a pessoa e não gostar da pessoa. Eu posso conhecer a mãe dos meus filhos. Né? Então isso aqui é muita convexidade. E quando a gente investe, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um investimento onde eu tinha escolhido 3 empresas, uma menor, né, e 2 um pouco maiores, e essas 2 maiores elas foram muito mal. Eu lembro que eu perdi quantias assim bem grandiosas de dinheiro aqui, tinha perdido coisa de 50%, 60% nessas 2 aqui. Mas nessa primeira eu tinha multiplicado meu capital em mais ou menos quase 700%. Tá? Então, quando você monta um portfólio convexo, você não precisa acertar todas. Na verdade, né, o conselho do você precisa acertar mais do que errar, não necessariamente se aplica a um investimento em startup. Se você fizer com que os seus poucos acertos sejam grandiosos, você já vai ter um resultado expressivo. Tá? Então, quando a gente fala disso, eu quero fazer uma pergunta para o Renato. Né? Porque o Renato está à frente agora de um movimento grandioso, né? Uma responsabilidade também grandiosa, né? Com muitos clientes, com muito capital, com investimentos em Series A. Tem muita coisa acontecendo. Então, eu queria fazer 2 perguntas, Renato. Primeiro, eu queria saber do seu track record, ou seja, qual foi a sua história para chegar até aqui? Porque você é um cara que carrega bastante conteúdo aí. E segundo, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho mais da sua tese de investimento. Assim, qual é o seu processo para, de fato, fazer uma alocação para que os investidores olhem para você e, de alguma forma, possam ter a sua cabeça como uma extensão da filosofia
do capital deles? Vamos lá, Thiago, excelentes pontos. Eu vou voltar só para não perder a oportunidade. A gente está falando de geração de riqueza, né, meio que um pouco de comparação de produtos. Apesar de a gente estar no Brasil, né, ser um lugar, do ponto de vista político e econômico, muito divertido em relação a outros lugares do mundo, o Venture Capital e Private Equity, a gente gerou 2 vezes o que a Ibovespa gerou nas últimas 1 década e meia. Né? Eu acho que muita gente se pergunta, pô, mas isso gera valor, não gera valor? Então, o dado está aí, tá? É um dado oficial, dentro do nosso material até, depois vocês podem ver esse tipo de informação que é pública. Então, o Venture Capital e Private Equity tem sido um fator importante de geração de riqueza no Brasil nas últimas mais de 10 ou quase 15 anos. Isso é uma informação importante. Outra coisa que você falou, Thiago, né, que você pôs aí os seus 3 casos, uma pergunta que depois eu quero ouvir de você, se teve, que está super relacionada às que você me fez, se a empresa que deu certo e as outras que não deram certo vieram de fontes distintas, ou se você investiu, ou são 3 fontes distintas, ou qual que era a diferença entre elas? Porque eu queria trazer isso para mim. E um pouco de novo, nessa parceria com o Bossa. Metade do nosso negócio, Thiago, a gente gasta muito tempo que a gente chama de prospecção, né? E eu acho que isso é um pouco do que fica no nosso histórico cada dia mais, né, de quase 20 anos de trabalho. A prospecção ela tem que ser muito bem feita, né? Eu pessoalmente gosto de falar que a gente não é preguiçoso, a gente não é apressado, então a gente gasta muito tempo prospectando, né? Metade de toda a minha estrutura de capital, que hoje são mais de 35 pessoas no Brasil, a gente é um dos maiores times de venture na América Latina, a gente gasta prospectando. O que é prospectar? É ir na Bossa, é ir na aceleradora, na incubadora, no parque tecnológico, na universidade e conhecer em profundidade aquela iniciativa, né? Tentar tomar cuidado para não fazer coisas corridas ou coisas que estão na moda ou porque tem um cara famoso engajado. Enfim, tem coisas que podem te dar uma velocidade que não é aquilo que vai te garantir a consistência. Então, prospectar com muito carinho, né? Principalmente a gente que é fiduciário de dinheiro de investidores, como você falou, etc. A gente se dedica muito, né? Se dedica muito para entregar qualidade. Principalmente eu, como sócio e fundador da Capital, se eu não fizer isso no longo prazo de forma consistente, eu vou acabar com o meu negócio porque vou gerar um portfólio de empresas ruins e esse investidor não volta mais. Então, eu preciso criar uma muito boa, uma consistência muito grande. O segundo ponto que você falou, qual que é a minha tese? Minha tese é inovação, né? E eu acho que é importante deixar isso claro. Assim, a gente dá muito respeito ao que a palavra inovação para a gente aqui representa. A inovação, quando ela é bem construída, ela tem poder de gerar um papel como se fosse de um monopolista, né? E ele esquece o lado ruim do monopolista. O lado bom do monopolista é que ele tem domínio sobre aquela oportunidade, sobre aquele produto, né? Voltando aqui aos casos que a gente está usando, o Uber, o Waze, essas companhias não fizeram marketing, né? Pelo menos não para entrar na primeira tela do meu celular, provavelmente para não entrar também na sua. Eles estão aí porque os produtos são infernais, eles são muito bons, né? Então, é esse tipo de companhia que a gente associa a uma boa inovação, bem constituída naquele momento, né, do Uber, lá 2007, 2008 e assim por diante. Então, o que a gente busca é ter que aquele empreendedor, que aquela iniciativa tenha uma capacidade muito grande de crescer, independentemente do capital, né? Porque a gente acabou vendo recentemente muita companhia crescendo, mas ela sendo muito dopada, muito drogada com muito dinheiro. E não necessariamente tinha um produto que era uma demanda social, que era uma demanda corporativa, que era uma demanda, de fato, para atender uma ineficiência, seja ela qual for, né? Então, você drogava muito, com muito dinheiro, muita mídia, e você criou algumas companhias que agora, com um pouco menos de liquidez no mercado disponível, a gente poderia ter coisas tristes para se contar dentro do mercado. Então, a gente busca inovação, vindo de um ativo, que a gente chama de ativo único, ou de uma propriedade intelectual, ou de uma patente. Como curiosidade, eu gosto de usar o exemplo, apesar de ser um pouco mais antigo dentro do portfólio, a gente investiu na MagnaMed, só para você conhecer, Thiago, a MagnaMed hoje é a maior fábrica de ventilação pulmonar do Brasil. A gente investiu nela, quando ela basicamente quase com desenho de PowerPoint, de engenheiros brasileiros, que tinham identificado que o Brasil precisava de um ventilador pulmonar robusto e barato.
né? Não, obviamente, a gente nunca imaginava que ia ter uma pandemia 10 anos depois que a gente fez o investimento. Mas a Magramed atendeu a 70% da demanda nacional de ventilação pulmonar. A gente se sente muito satisfeito de ter podido ajudar e salvar centenas de milhares de vidas no Brasil. Hoje a gente exporta para mais de 35 países. Eu sou esse monopolista em cima desse produto, que é um produto robusto, 20% do preço de um equipamento importado, é uma empresa economicamente saudável, pagadora de dividendo, cresce, obviamente, agora impulsionada por outras demandas globais, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, inovação para a gente é algo muito sério, né? Assim, do ponto de vista de se dedicar tempo para tentar descobrir dentro daquela propriedade, daquela cabeça daquele empreendedor, algo que seja muito único dele. A gente ficar longe de mercados aí, você está falando um pouquinho mais de economia, desse mercado de concorrência perfeita, né? O meu produto é igual ao seu, mas eu tenho um fundo que é maior do que o seu, então o meu jogo vai vencer o seu porque eu sou mais rico. Não é a nossa tese. A tese tem que ser vinda do produto. Mas o Renato é muito humilde, né? Porque o track record da Capital é incrível. Para mim, a melhor gestora de Venture Capital do Brasil disparado, pela segurança, organização, estrutura que ele tem, o apoio que ele dá para as investidas. Então, ele não fala isso, mas eu falo porque eu sei que, na verdade, essa parceria, inclusive o site está na tela, bossanovakptl.com.br, essa parceria, justamente, a Bossa escolheu, Nico, 200 startups, mapeou 200 startups que estariam prontas para receber um cheque adicional, um cheque num outro nível, num outro degrau. A Capital tem autonomia, independência, para escolher em torno de 40, 45 startups dessas 200, de um portfólio das melhores empresas Bossa Nova, das melhores startups. Então, ao invés dessas startups irem buscar cheque em outro lugar, elas receberiam um cheque deste fundo através gerenciado e com a Capital como gestora. Então, essa é a beleza dessa parceria que está sendo montada, capitaneada aqui pelo Modal. Só para pegar aqui, então, e fechar, para não deixar o Thiago também sem resposta, a gente está indo para esse é o 7º fundo, tá, Thiago? Então, a gente tem fundos aí, as primeiras iniciativas de fundo de inovação do Brasil são nossas, desde lá de 2007. Nosso fundo 3 é o primeiro fundo ESG do Brasil, então uma agenda que é super recente no planeta, para a gente também já é uma agenda de quase 10 anos, e essa iniciativa com a Bossa aqui é mais uma iniciativa em que a gente, né, aporta todo esse histórico, são históricos realmente bastante positivos em termos de rentabilidade. Novo no site tem toda a informação pública dos nossos fundos mais antigos, tem notícias ruins também, como você falou, né, mas a gente, através de inovação, a gente acaba criando um lugar muito mais confortável do ponto de vista de construção de empresas saudáveis no longo prazo. A inovação garante isso para um portfólio da Capital. Hoje, menos de 1/3 de todo o nosso investimento, que são mais de 110 companhias, tiveram notícias ruins, em que a gente teve que sair ou que a gente teve que encerrar a operação. Então, 2/3 desse portfólio que a gente gerou até hoje, e o atual também, está aí vivo, entregando valor para a sociedade. Muito bom. Parabéns aí, Renato. Obrigado. Parabéns aí. Eu queria compartilhar também, eu estava ouvindo você falar, Renato, e também, já convivi muito com o Kepler, né, e com alguns outros investidores, e também já invisto há algum bom tempo. E uma vez eu lembro que a gente estava em alguma cidade, não lembro qual que era, e eu lembro que o Kepler botou um slide, né, assim, um slide muito interessante, onde ele comparou, né, startups, ações consolidadas, ações menores, né, small caps, se eu não me engano tinha renda fixa, alguma coisa assim. E é muito interessante ver que é o seguinte, não tem o que é certo e o que é errado. Existe características diferentes e que compõem um portfólio, né? Então, eu ontem de noite, sabendo que a gente ia conversar aqui, eu separei 4 coisas, né? Eu separei basicamente dividendos, convexidade, risco e liquidez. Tá? Então, dividendos, convexidade, risco e liquidez. Então, quando a gente olha para startups, né, quando a gente fala de dividendos, a gente geralmente não tem dividendos em startups. Não é o foco, não é isso que a gente busca, né? Então, recentemente eu gravei com um investidor que recebe R$1 milhão por dia em dividendos. Pô, animal, tem um patrimônio gigante, mas não é o foco em startup. O foco é a multiplicação do equity.
Tá? Quando a gente fala de uma empresa já mais consolidada, né, uma blue chip, né, a gente já tem pagamentos de dividendos muito maiores, porque é uma empresa que já está consolidada, então ela tem menos espaço para crescimento e distribui mais para o acionista. Uma startup ela não tem dividendo, uma blue chip ela tem dividendo. Só que a convexidade, né, o potencial de multiplicação de uma startup, é um potencial muito alto, enquanto uma blue chip geralmente tem um potencial médio de valorização. Poxa, é muito mais fácil, né, a padaria da esquina dobrar do que a Petrobras. Agora, é muito mais arriscado também que isso aconteça. Agora, se eu escolher uma boa padaria do seu Zé, eu provavelmente vou dar muito, né? Quando a gente fala do risco, o risco de uma startup também é maior. Por isso que a gente tem formas de mitigar esse risco, formas de alocar nosso capital inteligentes, e a gente tem um risco um pouco menor já numa blue chip. Né? E quando a gente fala de liquidez, acho que também tem uma coisa interessante, é o seguinte, a liquidez na startup ela é menor, tá? Enquanto na blue chip você tem mais liquidez. Porém, isso daqui pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Na história, as minhas maiores rentabilidades sempre vieram de investimentos menos líquidos, porque a maioria das pessoas são imediatistas. Né? E eu estou olhando para o futuro, lá na frente. Então, para mim, quanto menos competição eu tiver para entrar em algum ativo, melhor, porque eu tenho mais assimetria de preço. Tá? Se eu pudesse finalizar só falando 4 coisas que eu acho que são interessantes, né? E eu que, obviamente, perto de vocês, sou um cara que estou começando, né? Estou aprendendo muito. Tem 4 coisas que eu acho que são importantes que a gente deve olhar, né, minimamente ao se tomar uma decisão de investimento, especialmente quando a gente fala de uma startup ou algum negócio como esse. Tá? Primeiro, a gente precisa de técnica. Tá? Não adianta só investir, olhando para o vento. Você precisa de técnica, você precisa de ferramentas, você precisa de planilha, você precisa de múltiplo, você precisa de número. Né? Então, você precisa de um lado técnico racional. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa de conselheiros. Tá? Uma coisa que eu aprendi recentemente é que eu não faço nada sem consultar conselheiros. O que são conselheiros? São pessoas que têm resultados expressivos nas áreas onde estou buscando conselhos. Tá? Então, essas 2 coisas são importantes. Terceiro, né, a gente vê que em momentos de mercado, onde o mercado está crescendo muito rápido, muito violentamente, os investidores tendem a olhar menos para o que é sustentável e olhar mais para números e métricas de growth. Tá? Então, eu acho que é importante a gente sempre entender qual que é o modelo de negócio, de investimento, para ver se esse modelo de negócio para de pé, para ver se ele realmente consegue rodar e se ele está pegando capital para crescer mais rápido ou não. Assim, qual é o modelo de negócio? Isso aqui é muito importante. E em quarto, a intuição. Né? Assim, existe o técnico, existe o conselho, existe o modelo de negócio, mas a nossa intuição ela é extremamente importante também. No final das contas, você vai pedir conselho, todo mundo vai estudar, mas o fator humano é um fator muito qualitativo. E quando a gente está falando de uma startup, né, o fator gente é um dos fatores mais importantes que eu tenho percebido. E aqui vai ter muito também da sua intuição. Né? Então, acho que essas 4 coisas são as coisas que eu tenho visto que mais fazem sentido ao se olhar para um negócio. Né? E eu passo a bola agora para vocês aí, Caprito. Vou só pegar o gancho, João. Vai. Essa coisa da intuição, né, ela é um pouco parte do que a gente está fazendo aqui, o olho no olho, a proximidade aí com o João, com o time dele. A gente está literalmente no mesmo prédio de São Paulo, então a gente brinca que essa intuição entre a gente ela é muito bacana, porque tem um olho no olho, uma coisa muito, muito próxima. E quando a gente fala de inovação, que a gente lida com o desconhecido, né, a gente lida com uma jornada que ela é parcialmente sabida, de fato isso tem um peso enorme. Então é muito importante esse olho no olho, e por isso, de novo, prospectar com calma é o momento em que eu vou conhecer o empreendedor e o empreendedor vai me conhecer. Porque pode ser que também eu não seja o melhor investidor para aquela cabeça daquele empreendedor que quer eventualmente uma agenda diferente, né, do que aquela que a gente acredita. Acho que só um ponto que você falou bastante, Thiago, né, a gente está falando aí de tipos de ativo, construção de carteira. Esse fator do imediatismo, né, isso é uma coisa muito do brasileiro. A gente é um viciado ainda, a gente está na clínica de recuperação, de reabilitação, mas a gente vem de um vício da renda fixa, né, da liquidez diária, né? Não estou sendo contra, de novo a gente está falando em construção de portfólio, tem que ter um pouco de renda fixa, tem que ter liquidez sim, tem que ter médio, tem que ter longo prazo,
longe de ser um crítico para todo mundo colocar dinheiro numa cesta só. Mas existe, de fato, esse fator do rendimento imediato. Muita gente pergunta isso para mim, para o João, né, em diversas agendas, né? Mas o Venture Capital é o momento, não é? O Venture Capital deve ser um dos produtos mais descorrelacionados que você tem dentro de uma construção de um portfólio. Tecnologia e inovação são ativos naturalmente contra os portfólios, contra movimentos do restante do seu portfólio. Subiu juros, subiu renda fixa, né? Ou você sabe qual que vai ser eventualmente a dinâmica do mercado imobiliário, você sabe que provavelmente vai acontecer A ou B dentro do mercado de bolsa, de câmbio. Isso tudo é muito correlacionado, né? Qualquer número estatístico, a informação está pública sobre isso. O Venture Capital tem baixíssima correlação com qualquer tipo de iniciativa ou de movimento macroeconômico como esses que eu comentei com vocês. Então, isso também tem estatística, informações são públicas sobre isso. Então, acho que é importante falar. O Venture Capital, de novo, investimentos em inovação e tecnologia, eu gosto de usar, infelizmente, o período da pandemia. O que a pandemia gerou em diversos setores da economia? Vou pegar o varejo, por exemplo, né, que teve aí shoppings fechados, lojas de rua fechada. Foi um grande movimento para essas companhias adotarem cada vez mais tecnologia. Então, o Venture Capital se aproveitou muito bem, né, para salvar essas grandes companhias do varejo que estavam pouco engajadas numa agenda tecnológica. Então, vários dos shoppings aí famosos que a gente conhece começaram essas iniciativas em tecnologia justamente no momento em que eles foram impactados no seu business. Então, acho que esse é um exemplo muito claro da beleza de ter Venture Capital na construção dos seus portfólios, né? E aí eu falo de uma maneira indiscriminada para todo tipo de investidor. Não é para colocar 90%, nem 50%, é para colocar o seu 1, 5, 7, enfim. Mas Venture Capital é um hedge natural para a construção de portfólios eficientes. Vai lá, João. Muito bom. Bem, vocês estão percebendo nesse bate-papo aqui que, inclusive pela aula que o Nigro e o Renato deram aqui para vocês hoje, que é preciso aprender a investir em startup. É preciso educação, é preciso, para se expor a esse risco, você precisa ou colar em quem sabe, ou investir através de bons fundos de investimento, estruturados, regulados, como é o caso da gestora Capital, e também aprender, seja comigo, seja com esse livro aqui, fazendo uma publicidade, que inclusive o prefácio é de um rapaz aqui chamado Thiago Nigro, que ele diz aqui que nada é mais rentável que investir em negócio, o poder do equity, né? Então, nessa linha, eu queria encerrar o nosso bate-papo aqui, dando as palavras aí para o Nigro das considerações finais, depois eu passo para o Renato e a gente vai tocar a semana, né? Que a semana está começando. Pessoal, eu queria agradecer também aqui todo mundo que esteve com a gente. Eu queria dizer que eu sou um grande entusiasta, sou um investidor também, né? Inclusive, sou uma das pessoas que mais defende que a gente tem que disseminar o investimento em startup, tá? Que até então é algo, nossa, super diferente, etc. E tem que virar algo mais popular ao longo dos próximos anos. Aqui no Grupo Primo, a gente investe em startups, a gente tem um quadro criado chamado Primo Startups, onde eu, junto com o Kepler e alguns investidores, a gente investe em startups, grava e deixa tudo isso no YouTube. Então, um quadro super interessante e desejo muito sucesso para vocês e que vocês não deixem de diversificar o capital de vocês, tá? A diversificação em ativos descorrelacionados ou correlacionados negativamente com um alto grau de convexidade podem mudar a vida de vocês nos próximos anos, tá? Mas não é trivial você diversificar o seu patrimônio. Então, faça isso ouvindo conselheiros, faça isso estudando o que vocês estão fazendo, tá? E sempre esteja próximo de pessoas que passaram por cenários difíceis e sobreviveram. São aquelas pessoas que passaram pelo filtro do tempo, não só aquela novidade, não é só o best-seller, são aquelas pessoas com track record, tá bom? Então, bom dia para todo mundo. E muito obrigado, Renato e Caprito. Obrigado, João. Tá contigo aí. Não, rapidinho, acho que obrigado aí, Thiago, acho que foram boas provocações as perguntas, acho que você falou, e aí falando como brasileiro, como cidadão, de fato a gente já tem bastante gente bacana, séria, com track record, com história,
a gente tem esse privilégio de ter passado por essas batalhas todas ao longo de quase 20 anos, de ser, de fato, ter sobrevivido e bem. Agora a gente está colhendo aí os frutos da nossa história dos últimos 20 anos, junto com gente bacana como o pessoal da Bossa e outras casas. Então, use e abusa da gente, né? Eventualmente, a gente pode contribuir na sua construção de portfólio, converse com o seu assessor financeiro, converse aí com o pessoal de Modal, construam portfólios realmente que sejam diversificados, como o Thiago falou. O Venture Capital está aí como uma ferramenta disponível para você fazer isso, né? Eu acho que dá uma olhada aí no site, eu acho que é um super produto para a gente utilizar na construção dos nossos portfólios de investimento aí de pessoas, de empresas. A gente está juntando nessa iniciativa, acho que 2 dos maiores históricos dentro do universo de startup, de investimento em inovação e tecnologia do Brasil. Obrigado, João, obrigado, Thiago, mais um bom início de semana aqui no Café aí com vocês. É isso aí, se você é cliente do Modal, procure o site Modal Mais, a sua ferramenta. Se você não tem um site aqui para você analisar, ali dentro as suas corretoras estarão listadas, enfim, essa é a nossa orientação. Então, um abraço para todos vocês, obrigado, Thiago, obrigado, Renato, obrigado, Modal, e vamos lá. Valeu, João, valeu, Thiago. Valeu, gente.